Queridos irmãos, queridas irmãs, certamente muito felizes por estarmos aqui, mais uma vez, junto à Mãe Aparecida, junto à imagem da Mãe Aparecida. E queridos irmãos e irmãs que também se unem a nós através dos meios de comunicação. E com esta liturgia do dia de hoje, nós queremos também celebrar o segundo dia do Tríduo de preparação para celebrarmos o nosso grande pai e fundador dos missionários redentoristas, Santo Afonso Maria de Ligório. Comecemos pelo Evangelho, que nos dá realmente tudo, podemos dizer, para vivermos esta Eucaristia e principalmente também como preparação para a festa de Santo Afonso. Mais uma vez, através deste Evangelho, Jesus confidencia para nós, podemos dizer, o coração do Pai. O que o Pai tinha em mente quando envia Jesus para o nosso meio? Aparece claríssimo nessa parábola. A parábola do trigo e do joio, que todos nós conhecemos. Hoje no Evangelho Jesus explica essa parábola. E ali nós vemos o sonho de Deus, que se tornou sonho de Jesus, mas ele assumiu realmente o que era sonho do Pai. E veio viver esse sonho do Pai. O mundo onde está semeada essa semente, tanto boa como ruim, o joio como o trigo, é o mundo, é a humanidade. E Jesus diz, aquele que semeia a semente é o Filho do Homem, é Ele que semeia a semente. Ele semeia a semente boa, que é o trigo. Jesus diz que o trigo, essa semente boa, aí está o sonho do Pai, são aqueles que pertencem ao reino, que acolhem o reino de Deus. O inimigo que semeia o joio, aquela peste lá no meio do trigo, é o diabo. E Jesus diz, e essa semente ruim que é chamada de joio, são aqueles que fazem o mal e levam os outros também a fazer o mal. Então nós podemos dizer que o trigo, concluindo da palavra de Jesus, essa semente boa que o Pai desejou que o Filho viesse e semeasse só a semente boa, são aqueles que pertencem ao reino. E quem que pertence ao reino? Então quem faz o bem e quem leva os outros também a fazer o bem. E que bonito, queridos irmãos e irmãs. Então este sonho do Pai, Jesus em pessoa, Ele realizou na sua vida. A tal ponto que São Pedro vai dizer para nós que Jesus, na força do Espírito Santo, a partir do seu batismo, Ele passou a sua vida fazendo bem. O que Jesus fez? Viveu a vida do reino dos céus, a vida do Pai, dele mesmo desde toda a eternidade, e o Espírito Santo. Jesus fez a sua parte, passou a sua vida fazendo o bem. Então este é o sonho do Pai, que houvesse no mundo só a semente boa. Agora, queridos irmãos e irmãs, Jesus termina essa parábola dizendo o seguinte: quem tiver ouvidos, escute, isto é, leve em conta, traga para dentro de sua vida essa palavra. O que quer dizer isto? Eu, você, estamos sendo joio. É tempo, olhe, preste atenção, torne-se trigo. E queridos irmãos e irmãs, foi exatamente para isso que Jesus veio. Ele diz que ele veio como médico. E sendo médico, ele veio principalmente para os doentes. Para quem? Para quem é joio. Para quê? Para que o joio, principalmente a partir deste grande ensinamento que é a própria vida de Jesus, passe a ser o trigo que um dia vai ser recolhido nos celeiros do Pai nos céus.
E queridos irmãos e irmãs, Jesus mesmo, Ele se deixa, sobretudo na Eucaristia, como esta força que nós temos, que pode ir realmente nos transformando de joio cada vez mais em trigo. E a Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, foi uma das paixões exatamente do nosso querido pai, Santo Afonso de Ligório. E tentando explicar para nós o que é essa Eucaristia, Santo Afonso vai nos dizer: os amigos que são amigos de coração, de verdade, tanto se amam, que desejam formar uma só coisa, ser um só coração e uma só alma. E Santo Afonso vai dizer que exatamente na Eucaristia Jesus procura viver isso. Porque ele vai dizer que Jesus, ele se aniquila, ele se reduz a alimento. Para que se reduz a alimento? Para que como alimento, ele vá penetrando a nossa alma e se unindo ao nosso coração, como o alimento se une com aquele que o come. Queridos irmãos e irmãs, mas, citando principalmente Santo Agostinho, Santo Afonso vai nos lembrar uma coisa maravilhosa, fundamental. E Santo Agostinho coloca nos lábios de Jesus essas palavras para quem procura comungar a Ele na Eucaristia. E assim Jesus estaria dizendo para nós: eu sou o alimento dos grandes. Como a dizer, você quer ser grande? Você quer perder a sua pequenez, o seu nada sendo joio, e quer se tornar grande no reino? Comungue, busque esta força em mim. Mas principalmente, Jesus estaria dizendo para nós na Eucaristia: eu que comungo, você, não me mudarás em ti, como o alimento em teu corpo. Certamente todos nós tomamos café no dia de hoje. O que está acontecendo, queridos irmãos e irmãs, nessa maravilha que somos nós, o nosso organismo? Aquele café, aquele pedaço de pão, pedaço de queijo que nós comemos, está se transformando em nós, está se tornando osso, se tornando carne, se tornando pele em nós. Mas Jesus diz: não é assim que vai acontecer, que acontece na Eucaristia. Você que me comunga, não vai me transformar em você, mas eu que sou alimento, vou transformando você em mim. Não me mudarás em ti, mas tu te mudarás em mim. E não é isto, queridos irmãos e irmãs, que Jesus vai dizer exatamente na Eucaristia também, quando vai dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Não é só terá, não, tem. Que vida eterna é esta? A vida do Pai, de Jesus desde toda a eternidade e do Espírito Santo. Tem a vida eterna. Então, queridos irmãos e irmãs, pela Eucaristia, nós vamos nos transformando em Jesus. Nós vamos sendo divinizados, vivendo já aqui na terra a própria vida divina. E Santo Afonso, o homem de pastoral, o homem do povo, ele como que levanta um problema que nós poderíamos colocar diante da Eucaristia. Eu não comungo com frequência, porque eu sou frio no amor de Deus e no amor aos meus irmãos. E Santo Afonso, citando um autor, ele diz: mas que absurdo, se você está frio, você vai se afastar mais ainda do fogo? Não é o contrário, aproximar-se do fogo. E ele diz, conclusão de Santo Afonso: quem
se sentir frio no amor. Deve sim se aproximar da Eucaristia, se tem esse projeto, essa decisão no seu coração de crescer no amor a Jesus e também viver o amor de Jesus para com seus irmãos e irmãs. E ainda Santo Afonso vai dizer das condições para nós comungarmos. Ele vai dizer o seguinte: nós devemos ter disposições convenientes para comungar. Ele lembra direitinho: não falei condições dignas. Se essa fosse a condição, eu posso comungar se eu sou digna ou digno de comungar Jesus, se eu mereço comungar Jesus. Olhe, queridos irmãos e irmãs, como que este homem penetra no mais profundo do mistério através de sua fé. Ele vai dizer para nós: se fosse por dignidade, ninguém de nós teria condições de comungar. Só um outro Deus. Então quem? O Pai e o Espírito Santo seriam dignos de comungar Jesus, porque Jesus é Deus. Mas ele diz: nós devemos ter predisposições convenientes. E ele explica o que quer dizer isso. O que quer dizer ter condições convenientes para comungarmos Jesus e comungarmos sempre. Ele diz o seguinte: se eu reconheço nesta pecadora carne de Adão que eu tenho, que eu sou incapaz de crescer, e sei que a Eucaristia é a minha força, essas são as condições para eu comungar sempre. Como nós rezávamos na oração desta missa, dizendo para Deus que sem Deus nós não somos fortes, nós não podemos ser santos. E poderemos dizer: sem a Eucaristia, como Jesus mesmo nos diz, sem mim vós nada podeis fazer. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos pedir a Santo Afonso, que deixou páginas maravilhosas sobre a Eucaristia, nos deixa o livrinho das visitas ao Santíssimo para cada dia do mês. Então vamos pedir a Santo Afonso, vamos pedir a Nossa Senhora, aquela que nos trouxe Jesus, que é Jesus e Eucaristia também. Então, se Nossa Senhora nos traz Jesus e Eucaristia, o que Nossa Senhora deseja? Que nós acolhamos esse dom, como que ela tirou dos céus e trouxe, mas para morar no mais profundo de nossas próprias vidas. Então que Nossa Senhora, que Santo Afonso nos ajudem a ter o desejo, a ter o projeto de nos tornarmos santos, mas também nos ajudem a entender que sem a força de Deus, sobretudo sem a força da Eucaristia, nada realmente poderemos fazer. Que eles nos ajudem. Amém. Amém, assim seja.